de casa, quinta-feira chegou e com ela mais um programa especial do Falando Nisso para você. E hoje com um assunto de extrema importância, né, Thaís? Super importante, é o dia da acessibilidade hoje. E além do nosso assunto no estúdio, a gente também vai ter a previsão do tempo, fofocas, destaque do jornalismo e um programa completo para animar sua tarde. Veja! O Falando Nisso está no ar. Hoje é dia da acessibilidade e no estúdio vamos falar sobre os recursos para as pessoas com deficiência. E também vamos saber o que é destaque na web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, o Falando Nisso começou. E a gente começa Falando Nisso com uma mensagem especial para você. Você pode ter uma boa intenção em tudo que você faz, mas o que você quer transmitir será captado de forma diferente por cada pessoa. Fogo, né? Você fala, o que você fala e o que a pessoa ouve é o que ela identifica e ela faz algum tipo de associação da própria vida, né? Desafiador isso, porque nem sempre o que a gente fala a pessoa consegue entender da forma que a gente quer. Oh, difícil. Mas nem todos pensam e sentem como você. Para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Então, né, é assim, é o que a gente fala e nem sempre a pessoa interpreta daquela maneira que a gente teve a intenção, né, e tudo mais. Então, às vezes, se acontece um interpasse aí, é bom ter o diálogo sempre, né? A comunicação. Exatamente. Não é? E a gente te lembra que tem prêmios especiais para você e você pode concorrer a um kit lindo da Polipet com um monte de produtinhos para você e para o seu pet. Tem também um kit de saúde bucal com uma escova elétrica, um presente super especial da Ortovip, hein? E esse é meu preferido, gente, um super kit praia da Sicredi com cooler, guarda-sol e cadeira. Olha que demais, incrível! Super legal, né? E todas as informações para você concorrer estão lá no nosso Instagram, é o @FalandoNissoBand. Já aproveita e segue a gente. Tem que seguir a regra de cada postagem, tá? Porque o sorteio vai acontecer na sexta-feira, última sexta-feira de dezembro, dia 27. Então é um presentão aí de Natal, Ano Novo chegando. Lembrando que caso você seja sorteado, precisa retirar o prêmio aqui na sede da Band Vale, em São José dos Campos, no Colina Shopping. Isso mesmo, no Colina Shopping. E vamos à perguntinha da enquete de hoje. Os locais que você mais frequentam oferecem condições para pessoas com deficiência? Responda #sim ou #não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Então, gente, seu trabalho, sua igreja, escola dos seus filhos, pense nesses lugares e compartilha o seu relato aqui com a gente. Verdade, às vezes a gente nem presta atenção nisso, né? Não. Mas dá uma gugada aí na sua mente, vê se esses lugares estão apropriados, porque hoje é o nosso tema. O dia hoje é dia da acessibilidade e a gente está recebendo aqui no estúdio o nosso convidado, o Luiz Daniel, que é jornalista. Bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar sobre esse tema com vocês. Nosso Prazer parceiro de profissão, né? Mas vamos lá, então, o Luiz, me conta um pouco. Vamos começar pela questão de você ser jornalista. Quais foram os principais desafios que você enfrentou desde a época que você começou a faculdade até você se tornar um profissional nessa questão da acessibilidade? Eu acho, existem várias questões assim, né? Mas para mim, pessoalmente, a questão arquitetônica, né? Que por causa da cadeira de rodas, a gente não é qualquer prédio que a gente consegue acessar no cotidiano, porque o trabalho é uma coisa cotidiana, você não vai ali uma ou duas vezes, você vai ali todos os dias e tal. Às vezes tem coisa específica ali
Às vezes dá para você acessar o prédio de maneira geral, mas tem um lugar que você precisaria acessar e não consegue acessar. E também tem a questão atitudinal, que é a questão do preconceito em relação à deficiência. Você Aí enfrentou muito preconceito no mercado de trabalho e na sua vida social? Eu sempre fui meio briguento. Então, Não parece, Não Luiz. parece. não, Você eu sempre fui meio briguento, então a gente acabava meio que não manipulando, mas as pessoas acabavam meio que escondendo essa questão mas eu já senti. Não dá você para essa vaga porque é por causa disso ou daquilo. Nunca era por causa da deficiência, mas se você procurar saber um pouco mais, você vai descobrir que ali no fundo tem um ponto de capacitismo ali. Aham. É complicado falar sobre isso, né? Mas é importante, né, a Sim, gente falar sim. sobre isso, porque não é só a questão da deficiência, né? Como você falou. Às vezes as desculpas das pessoas são tão superficiais, né, Luiz? Que tá na cara, né? Como você falou, às vezes não dá nem para brigar, né? Porque tá estampado que é pela deficiência. Assim como eu, né, já também sofri por questões do meu corpo, né? Que não sou adequada porque não sou magrinha. Então, a gente consegue perceber isso, né? Sim, sim, sim. Mas o pessoal sempre fala aquele ditado de uma limonada a gente faz suco, né? Do limão uma a limonada. gente faz uma limonada. Aí, Verdade. por exemplo, eu sempre quis ser jornalista jornalismo, fazer jornalismo político, esportivo e tal. Sempre fui, desde a época de faculdade, conheço o Nicolini aqui, a gente sempre trocou muita figurinha. E aí, quando eu me formei, eu descobri que eu poderia falar de esporte voltado para a pessoa com deficiência, sobre política voltado para a pessoa com deficiência. Não que eu só fale disso, Sim. mas acabou sendo uma especialização que eu fiz no decorrer da vida, né? Mas isso é normal também, né? Na nossa profissão, né? Aquela pessoa que pratica esporte se tornar também um jornalista, então, um comentarista esportivo, Sim, né? sim. Assim como você falou da questão da política, tem pessoas que trabalham com isso e acabam se envolvendo na política, né? E você bem falou do seu trabalho com os esportes adaptados, é isso que chama? Podemos chamar de esportes adaptados, mas, por exemplo, o goalball não é um esporte adaptado, ele é um esporte criado para a pessoa com deficiência visual. Olha, Ele que não é uma bacana. adaptação. Mas tem futebol, tem outras modalidades Vôlei, né? tem vôlei sentado, tem várias possibilidades para as pessoas com deficiência. Sim. Ô, Luiz, mas aproveitando esse gancho, tô fazendo um monte de pergunta, porque as Paralimpíadas super tão valorizadas hoje, né? Você acha que essa questão mundial, né, que valorizou o esporte paralímpico, modificou, assim, no seu cotidiano, assim? Me fala sobre isso. É bom a gente dizer que sim, o Brasil é uma potência paralímpica, mas quando a gente olha para o número frio ali, nossa, o Brasil olímpico conquista muito menos medalha. Mas a gente precisa explicar também que existem muito mais oportunidades de medalha, existem muito mais classificações que dão medalhas para as pessoas com deficiência numa Paralimpíada do que numa Olimpíada convencional. Por exemplo, uma pessoa com menos comprometimento não compete com uma pessoa com mais comprometimento. Então, são duas oportunidades que o Brasil tem de ganhar medalha. Então, quando a gente olha para o ranking, aí sim, a gente consegue ver que o Brasil é uma potência paralímpica. Olha que bacana, Legal, né? Eu acho que eu queria uma curiosidade aqui. Qual foi a situação mais marcante que você enfrentou em relação à falta de acessibilidade? Porque se a gente não tem essa acessibilidade fácil, a gente não consegue se comprometer com N coisas, né? Inclusive com o esporte, com tudo que a gente quer fazer, né? São várias situações, eu não vou conseguir elencar uma situação aqui para você. É muito complicado você falar, nossa, essa aqui foi a que
que mudou a minha vida. Foram várias, em várias épocas de vida. Eu tenho, no meu caso, a deficiência de nascença. Então, a gente, né, tem essas situações diariamente, né, desde que eu nasci. Mas em cada situação a dor é um pouco diferente, mas também a conquista é bem legal também. É legal, né? Com certeza. Ô Luiz, você falando que a sua deficiência é de nascença, eu queria perguntar para você o seguinte, tem pessoas que se tornam, né? Sim. Com algum tipo de deficiência por algum acidente ou por alguma coisa neurológica e tudo mais. Engasguei. E você faz algum tipo de trabalho? As pessoas perguntam para você. Você faz algum trabalho junto com a secretaria aqui de São José, não é? Então, na verdade, assim, eu já fui funcionário da prefeitura por um bom tempo, inclusive trabalhando com a Secretaria de Política, hoje Divisão de Políticas para Pessoa com Deficiência, né? Mas hoje eu tenho um trabalho particular, é uma empresa que a gente trabalha com acessibilidade comunicacional. É igual o intérprete de Libras, audiodescrição. Acho que o pessoal teve mais acesso aí durante as eleições, os debates, tiveram vários acessos a essa situação, porque a lei acaba determinando com um pouco mais de força. Mas hoje eu trabalho, tenho a LD Conteúdos e a gente é especialista em acessibilidade comunicacional e atitudinal. Ai, que legal, né? Então, é aquilo que você falou, né? De fazer de um limão uma limonada, né? Exato. Então, aí, não é que aconteça com todo mundo, mas assim, como a gente não encontrou aquela oportunidade de trabalho, a gente acabou criando a nossa própria oportunidade. Não, e faz todo sentido, né? Você falou dos debates aí, a gente que fez, e a gente falou ontem, né, sobre eles, 11 debates. É uma lei, né? É uma coisa rígida que acontece dentro dos veículos de comunicação. E mesmo assim, mas é só ir lá fazer gesto. Não, Libras é uma língua. É uma língua. É todo um uma trabalho, gramática exato. Toda definida. Tem a linguagem, mas ela é uma língua. Eu acho que desde 2002 ela é definida como uma língua. A audiodescrição, ela traz informações que para a gente parece ser irrelevante, mas vai descrever a cor do cabelo do apresentador, qual a expressão que a pessoa está fazendo, porque isso às vezes define uma resposta, define um sentimento ou alguma coisa desse tipo, e a pessoa com deficiência visual fica sem esse acesso. E a audiodescrição tem justamente esse papel. É essa comunicação que precisa chegar a todos, né? Todo mundo tem o direito de entender, assim como nós, né? Eu acho sensacional, fantástico esse trabalho. Luiz, obrigada pela sua participação. Imagina. Foi pouquinha, a gente podia ficar aqui conversando verdade. horas sobre histórias. Eu sei que a próxima convidada também tem bastante assunto aí para Tem bastante conversar com conteúdo. vocês. Ele já tá dando um spoiler aqui. Já deu um spoiler pra gente. Se conhece há um bom tempo já, eu sei que ela tem bastante coisa para conversar com vocês. Obrigada, viu, Obrigada. Luiz? Prazer conhecer Imagina. e conversar com você. Obrigada. E vocês fiquem aí que no próximo bloco a gente volta com o que tá bombando na web e mais sobre o assunto de hoje. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população.
A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. Estamos de volta, imagens de Taubaté, aniversário de Taubaté hoje, minha terrinha. 379 anos, Má. Nossa, gente. Uma das quantas cidades mais histórias. antigas de São Paulo. É verdade. Demais, não? Faz 26 graus, nublado, um tempinho bom pra ficar em casa, né? Um tempinho Preguiça, bom pra ir ao cinema, Má. no cinema, E né, a gente Thaís? tá sorteando aqui, ó. Vale para um só? É, um grátis. Então, são 2 ingressos para o Cinemark, que você pode concorrer hoje, cineminha, Cineminha, friozinho, gostoso. Aí, hashtag falando nisso, junto com a mensagem, com a perguntinha do tema de hoje, né, tá? E pelo nosso WhatsApp, que tá aí na telinha aí pra vocês, que é o 997167989. Pequenininho, né? É. A gente que usa óculos, é ruim de ler. E a gente, antes de continuar o nosso assunto de hoje, o nosso amigo Lucas Sanseverino preparou um recadinho sobre saúde bucal para vocês. Vamos dar uma olhada? Oi, boa tarde. Estou aqui com uma super dica. A Ortovip, todo mundo já conhece. É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais experientes, especialistas, que se inicia na infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes, com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, para um sorriso perfeito e em harmonia com a face. Uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um lindo sorriso em harmonia com a face? Nós indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando sim a sua beleza. Legal, né? Muito. Ortovip parceiraça aqui do Falando Nisso. Gente. Lucas, a gente tá com saudades, Águida também. É. E hoje a gente tá falando sobre acessibilidade. Lembrando que você pode concorrer a esses pares de ingressos, a esse par de ingressos aqui para o Cinemark, mandando a sua perguntinha com o hashtag Falando Nisso para o nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Tem também uma enquete que você pode responder. Os locais que você mais frequenta oferecem condições para pessoas com deficiência? Então responda aí pra gente, hashtag sim, hashtag não. E aqui no estúdio recebemos mais uma convidada, a Jordana Bassi, né, Jordana? Que é assessora de política para as pessoas com deficiência da Prefeitura de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda, Jordana. Imagina, eu que agradeço. Muito feliz por estar podendo falar de uma pauta tão importante aqui hoje. Muito importante, Que né? legal. Nossa, Jordana, me fala uma coisa, como que você foi parar
nessa secretaria primeiro, né? Como? Como eu cheguei? É, Na verdade, eu sou filha de uma pessoa que teve uma doença degenerativa, tornou-se pessoa com deficiência física por conta disso. Diante disso, ele acabou tendo várias particularidades aí em questão da deficiência. Eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia esse tipo de serviço, de equipamentos para pessoa com deficiência, prótese, cadeira de rodas, e ali eu fiquei durante uns anos e adquiri esse olhar diferenciado de qualidade de vida, né? Olha. Então ali eu tive a vivência de casa e a vivência de trabalho, porque quando fui comprar uma cadeira de rodas nesse lugar, a pessoa falou, eu preciso de alguém que olhe assim, porque eu sempre pensei, a gente tem um poder sobre a vida do outro, que é tornar a vida do outro melhor, não pior, né? Sim. Então eu tinha esse olhar com meu pai, e aí eu acabei aceitando a oferta do trabalho e fiquei lá durante uns anos, aí fui convidada pela prefeitura para poder estar participando. Hoje a minha mãe também é uma pessoa que está aí na deficiência física, então toda essa vivência, esse olhar de sentir na pele me fez assim ter um outro olhar aí, acabei esbarrando aí na política pública. Engraçado como a vida leva a gente, né, para caminhos. Tinha que acontecer, né? Quando a gente para pensar, você vê que nada nessa vida é por acaso. é doido, né? Não, e pensando até na nossa enquete, a Marcela estava falando aqui pro nosso telespectador e você contando um pouco da história, né? A gente não percebe, Não. né? É só, eu quis fazer essa pergunta para você, Jordana, para entender, né, como que foi parar e aí através de uma necessidade pessoal, Exatamente. que às vezes a pessoa se dá conta, né, da dificuldade do próximo. Sim. Mas muito a gente só maluco. tem essa percepção mais a funda quando a gente sofre, né, na pele, assim, né, certas exatamente. situações. E aí que a gente vai ter um olhar mais especial e que possa vir a fazer a diferença, né? Exatamente, É isso. dessa forma. E a gente tem perguntinha direto do Açaí Colinas para a Jordana responder. Vamos ver? Boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com a Fernanda, que está fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Fernanda, qual que é o lugar que você mais frequenta hoje? Normalmente é o shopping ou a minha escola. E esses locais, eles têm os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência? Então, na minha escola tem as escadas e o elevador, ou seja, cadeirantes ou quem está machucado consegue pegar o elevador. No shopping também tem o elevador e as escadas rolantes. E qual que é a importância de ter essa acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência? Responde, Jordana. Na verdade, 100%. aonde eu tenho que ir, você tem que ir, ela tem que Sim. ir. Então, assim, a questão da acessibilidade é para mim e é para todos, né? Ela, felizmente, ela trabalha numa escola que tem essa consciência, que tem o elevador, que tem a escada. Hoje a gente tem shoppings em São José, aí já aderindo, inclusive, políticas públicas do município, né? A gente sempre sai com campanhas de conscientização e sensibilização para promover justamente o que você acabou de me falar. Você me disse assim, a gente só vai se dar conta quando a gente está na situação. E esse é um problema, porque a gente precisa entender, para respeitar, para poder, de fato, fazer a inclusão, né? A inclusão não é uma obrigação da prefeitura, não é minha, não é só sua, é de todo mundo. De todo mundo. A gente precisa engajar. Exatamente. Né? Então, movimentos como esse que a gente está tendo aqui hoje, a gente está disponibilizando um tempo especial para falar sobre isso, o testemunho aí do Luiz Daniel como pessoa com deficiência, que estudou, que tem uma colocação, né? Então, tudo isso vai influenciar na acessibilidade, na adequação de uma empresa, na adequação de uma escola, de um parque, de um shopping, né? Então, a ideia é essa conscientização para que eu entenda, não precisa estar na situação, mas que eu entenda, respeite e que o mundo vai se tornando cada vez mais acessível. Isso é uma luta. E é interessante isso, né, Jordana, porque é de um tempo para cá, a gente sabe disso, né? No nosso jornalismo aqui, a gente tem um quadro Band, o Seu Bairro no BC, né, que é no Band Cidade, e a maioria das reclamações, por exemplo, das outras cidades aqui da nossa região, é a falta de acessibilidade e de conseguir, da gente mesmo conseguir andar nas calçadas, né? Antigamente era uma coisa que você via calçadas todas esburacadas, todas detonadas e tal, e eu acho que as pessoas que necessitavam mais desse acesso mais fácil, elas sofriam caladas. E hoje em dia não, né? Hoje em dia tá aí, né? Toda Uma movimentação. uma movimentação até dos veículos de comunicação de poder mostrar isso para a população, mostrar para o poder público que não só para
como você falou, né? Não só para os necessitados, mas para todos nós. Jordana, uma coisa que eu fico indignada e que acontece muito e que eu já vi, eu tenho certeza que a maioria das pessoas também já presenciou, é usar a vaga de deficiente físico, né? A pessoa não tem absolutamente nada e aí tá ali, tá pertinho, tá fácil. Então, aí vai de encontro, né? Quando a gente começa uma campanha de conscientização, às vezes você olha aquilo e fala assim, nossa, estão falando de autismo, estão falando... A gente teve um movimento num shopping e em alguns lugares do centro sobre essa vaga não é sua nem por um minuto, é um direito. Exato. Né? Então, eu imagino assim, as campanhas elas servem para puxar a pessoa, né? E às vezes dentro dos próprios shoppings, quando você utiliza uma vaga que é preferencial e você está ali sem ser uma pessoa que tem aquele direito, eles te dão uma multinha. Tem uma multinha assim, só para uma conscientização. Tem shoppings que tem vaga para autista, então às vezes está um carro parado lá que não é. Então você tem aquele estímulo do próprio estabelecimento e mostrar, peraí. Né? É tão difícil. Você consegue daqui lá, por que você vai utilizar a vaga dessa pessoa? É sobre isso. Então, né? é a questão do idoso, é a questão da pessoa com deficiência. Então, infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem respeitar. Porém, existem esses artifícios das campanhas, os artifícios da cutucadinha, é multa moral, não estava lembrando. Sim, uma ótimo. Multinha moral do shopping, porque é um estabelecimento privado, ele consegue fazer isso porque ele preza pela garantia de um direito daquela pessoa, né? Então, são movimentos que nós juntos vamos fazendo, igual nós estamos falando sobre isso agora. Quantas pessoas não estão ouvindo e falando, meu Deus, eu paro na vaga. É sobre isso, sobre movimentos. Vergonha, imagina tomar uma multa triste, moral. Exatamente. E você entende que não é só sobre mim, é sobre eu, você, quem está em casa, quem vai ver esse programa depois, e pessoas que vão divulgar esse movimento. Então, são campanhas, são programas, são ações, são grupos de pessoas com deficiência que se unem. É o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é ativo no município, que é o órgão aí legítimo para falar sobre isso, onde os munícipes vão lá lutar pelos direitos também e juntos construir. São diversas iniciativas que a gente acaba fazendo o outro pensar um pouquinho melhor. Ótimo. Que legal, né? E a gente para um pouquinho só, Jordana, o nosso assunto para ficar por dentro da previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. A zona de convergência do Atlântico Sul perdeu um pouco de intensidade, mas ainda está influenciando a nossa região, trazendo bastante nebulosidade para as nossas cidades, inclusive essa nebulosidade que traz bastante umidade, combinada com as temperaturas um pouco mais elevadas do período da tarde, vão trazer pancadas de chuva durante mais um dia, mas essa chuva de hoje deve ser rápida, também de forma isolada. Baixo volume, vamos ter um dia predominantemente mais quente com sensação de tempo abafado e as temperaturas máximas de hoje serão de 27 graus em Pindamonhangaba, 24 em Queluz, 25 em Santa Branca e 24 graus também em Ubatuba. Vamos ter um dia com predomínio de sol, mas ocorrendo pancadas de chuva no período da tarde em toda a nossa região. 24 graus de máxima em Cunha, 25 em Natividade da Serra e 27 graus em São José dos Campos. Falando novamente sobre o litoral norte, teremos o mar ainda agitado. Em Ilhabela, as ondas chegam até 2 metros de altura e as rajadas de vento também ficam um pouco mais intensas, atingindo até 45 km por hora. E continua friozinho aqui, mas agora o negócio vai esquentar, porque é a hora da fofoca. Conta tudo. A gente vai conferir o que tá bombando aqui com a Rayane Brancati. Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pessoal de casa. Olha, hoje realmente vai esquentar o clima, porque eu vou falar de uma polêmica das redes sociais, vou falar de Jennifer Castro. O pessoal pode não associar o nome, mas sabe de que vídeo que eu tô falando. É um vídeo que tá bombando na web por conta da Jennifer não ter cedido o assento para uma criança dentro do voo. Olha só, esse momento foi flagrado aí pelas câmeras da mãe da criança, que pediu ali para Jennifer dar o assento para o filho sentar próximo à janela. Porém, a Jennifer tinha pago para sentar ali. E não era porque a criança queria ver a janela, era porque ela estava fazendo uma birra dentro do avião e queria trocar de lugar. Complicado isso, né? Complicado, né? Ai, olha,
Eu não sei se eu cederia. A gente estava até falando aqui antes, né? Se cede ou não, mas assim, se a criança tá fazendo birra, desculpa, mas eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, Eu né? acho que faltou da mãe. Eu também acho. E tava longe, não estavam nem na mesma fileira. A mãe levantou e falou que a filha queria sentar naquele assento. Então pediu para que ela Mas desse será que não foi licença. proposital também a mãe fazer esse vídeo, meu? Olha só, porque como que uma pessoa sai gravando uma situação dessa? Sabe Já que eu tá acho? gravando, Eu acho que a mãe, eu acho que quando ela fez o vídeo, ela esperou que fosse ir contra. Coagir a moça pra moça sair porque estava sendo filmada. Isso. Mas não, ela falou que vai ali vir um processo para a mãe, que filmou ela sem autorização, porque o vídeo foi parar nas redes sociais, viralizou. E a Jennifer Castro, inclusive, viralizou muito as redes sociais dela. Teve mais de 200 mil novos seguidores, muita gente apoiando a decisão. Ela falou, não, eu comprei esse assento e eu vou seguir a viagem aqui. Tem a questão da compra, tem a questão também que nós três, né, como nós três somos mães, assim, vai fazer a viagem, criança, a gente já sabe que criança quer sentar na janelinha. Já compra, já reserva a janelinha pra criança, né? Vou encher o saco do outro aqui, porque eu tenho filho e meu filho tá fazendo birra. Gente, Melhor eu evitar acho... tudo estresse, né? Eu também acho. Ou compra na janelinha, ou faz um combinado com o filho, né? Birra, a gente tá no avião, conversa, porque, por causa de birra... Leva no banheiro do avião, conversa com a criança. Isso, né? exatamente. Acho também. Enfim, né? Olha, gente, vou falar agora de um outro casal que tá dando o que falar, que é o Príncipe Harry e a Meghan Markle. Isso mesmo. Esse casal sempre é polêmica. Desde que casaram, desde que casaram, começaram o relacionamento. Eles são polêmicos. Ele foi em um evento, gente, e tava dando uma entrevista ali pro The New York Times, e aí ele falou, foi questionado por que a Meghan não estava com ele nesse evento. E ele falou, vocês me convidaram, vocês sabem que ela tinha um compromisso e não podia estar aqui. Então respondeu um pouquinho áspero. E foi perguntado se a exposição do casal, da vida dos dois, não gera conflito entre eles. Ele disse que não, que pelas mídias sociais ele já viveu uns 10 conflitos com ela e já separou umas 10 vezes. Nossa! Gente, para de pegar no pé do príncipe. Porque todo mundo vira e mexe e fala, eles separaram, eles não estão mais juntos, ela vai voltar a fazer filme, fazer novela, fazer série, né, nos Estados Unidos. E ele diz que especulam muito sobre a vida deles, mas que tá tudo bem, eles seguem juntos e firmes que e bom, fortes. que e bom, outra, né? Tem não que são seguir grudados, felizes, né? Não é porque casaram que ela precisa estar o tempo todo com ele, cumprindo a agenda do príncipe. A menina tem vida própria, tem né? Filhos também. Tem filhos também, não dá. Ai, gente, pega no pé demais do príncipe. Demais. Deixa ele ser feliz, né? É isso, os destaques de hoje, pessoal. Obrigada, Rai. E no próximo bloco voltamos com mais do nosso tema de hoje e o que é destaque do jornalismo na nossa região. Não saia daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes.
muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. Falando nisso, tá de volta aqui na tela da TV Band Vale, com chuvinha, tempo fechado, mas tem Tem uns canalzinho doidos ali, aí, ó. azul. Não, mas no céu, olha lá, tá meio Ah, é azul, verdade. azulado. Essa é a praia de Maresias, em São Sebastião. Faz 25 graus neste momento. As ondas estão altas aí, tem gente com jet ski, Será que tá surfando. frio? Ah, sei lá, a água deve estar super Deve gelada. estar gelada essa água, Né? né? Meu Deus. E agora o nosso querido Lucas volta para mais um recado para vocês. Estou de volta para comentar que nota máxima no MEC é mais do que um reconhecimento. É a certeza de estar escolhendo o melhor. Conheça o curso de Medicina da Faculdade Serra Dourada Lorena, onde excelência e inovação andam juntas. Aqui você vai ter tudo o que precisa para se tornar um médico preparado para os desafios do futuro. São laboratórios modernos, com tecnologia de ponta, simuladores realistas que produzem e reproduzem situações práticas do dia a dia da profissão e também espaços projetados para garantir uma experiência de aprendizado completa e imersiva desde o primeiro dia de aula. Além disso, você contará com professores altamente qualificados que vão te guiar em uma jornada que inspira conquistas e transforma vidas. Não deixe essa oportunidade escapar, o vestibular presencial já tem data marcada, é sábado agora, dia 7 de dezembro, anota aí. 7 de dezembro. Escaneie agora então o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Inscreva-se também, dê o primeiro passo para realizar o seu sonho. Faculdade Serra Dourada, o que acontece aqui transforma o seu futuro. E agora chegou a hora das nossas notícias regionais e nós vamos direto para Ubatuba porque as chuvas estão causando muitos estragos em todo o litoral norte. A cidade de novo teve danos estruturais significativos em partes importantes da cidade. Quem vai trazer essa notícia pra gente agora é o Guilherme Ferraz. Conta pra gente, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Marcela, Thaís, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Pois é, pessoal, semana difícil para os moradores aqui do bairro Taquaral e da comunidade do Angelim. Eles me disseram que a ponte aqui que dá acesso ao bairro, sempre que chove, nem precisa ser uma chuva tão forte, fica completamente submersa, fica alagada. E isso acontece há pelo menos 17 anos. E quando isso acontece, os cerca de 500 moradores daqui da comunidade ficam completamente ilhados, porque esse é o único meio de entrada e saída aqui do local. Sem falar, pessoal, que essa ponte é muito perigosa. Como vocês podem ver, não tem corrimão, não tem guarda-reio, só passa um carro por vez, então é realmente muito complicado. E o fluxo, pessoal, aqui na ponte é muito grande, de bicicletas, pedestres, veículos, é realmente uma situação muito complicada. Essa ponte foi alvo de uma assinatura de obra em dezembro de 2023, ainda na gestão do governo Márcio Maciel. Porém, quase um ano após essa assinatura, apenas essas vigas aqui de concreto foram colocadas aqui nesse local em outubro desse ano. Como as obras não avançam, a ponte continua sendo tomada pela água do rio Indaiá sempre que chove, um pouquinho mais forte, né? Como aconteceu em junho desse ano e novamente na última segunda-feira. O mesmo ocorre no Folha Seca, com a ponte que leva o nome do bairro. A cabeceira da ponte cedeu em março desse ano, deixando mais de 1.000 pessoas ilhadas. No dia 11 de março, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, esteve no local e anunciou um investimento de 6 milhões de reais para a construção de uma nova ponte em parceria com a prefeitura aqui de Ubatuba. Mas até hoje as obras não foram realizadas. Eu também conversei um pouquinho mais cedo
hoje, pessoal, com o secretário de Obras Públicas aqui de Ubatuba, o Heraldo Todão. Ele me afirmou que as duas obras têm prazo limite para serem concretizadas, para serem finalizadas no dia 2 de abril de 2025. Mas aqui, a ponte do Angelim vai depender muito da empresa responsável aqui pela obra, que inclusive já foi notificada 3 vezes. Marcela, Thaís, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gui. Bom trabalho aí para você. E a gente estava falando de outra acessibilidade aí, né? Que essa daí é um pouco mais complexa, que as pessoas não estão conseguindo nem ter acesso à própria casa, né? E a gente está falando aqui sobre o assunto de hoje, que é a acessibilidade. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Jordana Bassi, que é assessora de políticas para pessoas com deficiência. Jordana, hoje em dia, né, a gente está falando bastante dessa coisa que ainda bem que a coisa está sendo movimentada, falada, duplicada, né? triplicada e tudo mais. Quais são os recursos de um programa como São José dos Campos aplica em diferentes áreas da acessibilidade? Quando a gente fala de recursos de acessibilidade, a gente abre uma gama muito grande, né? Então, a gente tem um recurso que seria as calçadas, a gente tem as plataformas elevatórias nos ônibus, a gente tem a carteirinha do autista. É um recurso de acessibilidade que muitas famílias, às vezes, enfrentam dificuldade da identificação da deficiência por não ser aparente. Então, o município hoje emite carteirinhas do autista. Outros recursos são a pessoa ter oportunidade no esporte para pessoa com deficiência, o município tem. Se ele se destacou nesse esporte, a gente tem parcerias com entidades que aí podem virar até um esporte paralímpico, eles têm um incentivo. Então, assim, recursos de acessibilidade, ele tem várias esferas. O município hoje conta, por exemplo, com a Central de Libras, que é um recurso que a gente foi super positivo. Antes, o surdo, quando ele chegava no espaço público, por exemplo, municipal, ele sempre precisava estar acompanhado por alguém. Então, ele ia no médico, a mãe tinha que ir junto. Ele queria ir no CRAS para solicitar o benefício aí para a pessoa com deficiência, alguém tinha que ir junto. E ele nunca conseguia, de fato, ter autonomia para falar daquilo que ele precisa. Eu quero comprar um sapato, por exemplo, eu tenho que levar alguém. Né? Então, a gente está com mais de 2 anos com a Central de Libras em plena atividade. Todos os espaços públicos municipais hoje contam com um intérprete de Libras em tempo real. Ele funciona como um aplicativo, a gente chama como uma chamada de vídeo. Então, por exemplo, eu chegaria aqui, que legal. Eu não você sabia seria disso. surdo, eu só ia falar para você assim, todo mundo sabe, espera um pouquinho. Chama esse intérprete, ele ficaria ali com a gente 1, 2 horas, quanto tempo fosse necessário para eu prestar esse atendimento. Muito bacana, né? Bacana, Então, esse é um recurso de acessibilidade super positivo. São José sai na frente aí com um dispositivo que garante autonomia, né? Essa pessoa ela vai conseguir falar o que ela precisa sem precisar de outras pessoas. E o que vale destaque nisso, que vem aí junto com os movimentos que a gente acabou de conversar, é que quando a prefeitura fez isso em todo o espaço público municipal, então na entrevista de emprego, na consulta médica, no postinho, na UBS, né? A gente teve a surpresa da campanha Além da Voz, Além do Som, que era a campanha que falava sobre surdez. Aí um shopping do município veio, vou fazer igual aqui. Isso é política pública que deu certo, porque daí eu consigo uma rede privada. A gente não está falando de uma loja, a gente está falando de um mall, né, de várias lojas, né? E hoje a gente tem empresas privadas com o mesmo olhar fazendo aí a questão, um recurso de acessibilidade tão importante. Olha quanta informação bacana, né, gente? Muito legal. E pensando nisso, né, Má? A gente fez a enquete de hoje, vamos chamar para o resultado Vamos aí, né? ver o resultado. Os locais que você mais frequentam oferecem condições para as pessoas com deficiência? Vamos ver. Olha que triste, hein? Triste. Olha lá. Meu Deus. É um número muito discrepante, né? 66,7% os lugares não têm condições para receber pessoas com deficiência. Agora a gente tem, então, uma perguntinha direto da Açaí Colinas. Vamos ver? Boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com o Sidney, que é paraplégico e está fazendo suas compras aqui no Açaí Colinas. Sidney, os lugares que você mais frequenta no seu dia a dia, hoje tem os recursos de acessibilidade? Geralmente sim. Principalmente aqui na nossa cidade é uma boa acessibilidade sim. Nas ruas, nos mercados, nos parques. Deixa um pouco a desejar com vagas de deficiente, tanto na cidade quanto nos mercados que não são muito respeitadas.
Mas isso é uma coisa para se discutir mais tarde. Mas seria bom dar uma verificada nisso. Mas tirando isso, essa cidade é ótima. A maioria das cidades do Vale tem uma boa acessibilidade. Eu morei em algumas cidades no Vale que elas... até melhor que aqui. Então vamos entender no estúdio qual que é a importância de, por exemplo, como o Sidney disse, de respeitar as vagas de deficiente. A gente já falou, né, sobre isso. Mas acho que vale sempre reforçar, né? Exatamente. Porque é um assunto polêmico. Sempre tem alguém roubando a vaga, né? Ai, que sacanagem. Sacanagem. Essa vaga não é isso. sua, a gente tem que respeitar. E aí, se a gente só parasse para pensar um pouquinho, né? Poxa, eu consigo andar, mas eu vou ocupar uma vaga de alguém que talvez não consiga. E eu tô ali simplesmente porque é mais fácil para mim. Então, essa questão ela precisa ser trabalhada em todos nós, né? Jordana, vamos falar sobre o emprego para as pessoas com deficiência? Sim. O Luiz é trouxe super aqui, importante, né? Ele né? falou que no primeiro bloco a gente recebeu o Luiz, um jornalista super incrível, com uma história bacana, né, de acessibilidade. E ele falou, né, mãe? Ele falou assim, poxa, eu via que as desculpas que me davam não eram sobre a minha deficiência, né? Isso daí é uma coisa grave, mas... E hoje, como é que tá feito isso? A gente, através do PAT aqui de São José dos Campos, nós temos as vagas destinadas à pessoa com deficiência todos os dias. Então, a gente tem a questão das vagas disponibilizadas, nós temos a questão do Qualifica, que são cursos profissionalizantes aí para as pessoas, para os adolescentes que estão aí buscando já, né, se preparar para o mercado de trabalho a partir dos 14 anos. Tem cursos com acessibilidade, então vale a pena a pessoa que está buscar o PAT para oportunidades de emprego, para oportunidade de qualificação. Dentro do PAT também a gente tem uma parceria com o governo do estado, do Meu Emprego Inclusivo, um polo de empregabilidade. Nesse polo, a pessoa com deficiência ela é acompanhada durante 3 meses, até ele é acompanhado na entrevista, ele vai com a pessoa, ele faz um currículo de acordo com as aptidões, com os sonhos, o que ele almeja. Então, existe um cuidado muito bacana dentro do PAT de São José dos Campos. Né? E junto com isso, nós temos também oportunidades através do social, nas entidades parceiras do município. A gente não pode esquecer que a gente tem aí os parceiros, as instituições que cuidam de pessoas com deficiência. Através da assistência social, a gente consegue acessar esses serviços. Pessoas com deficiência buscam CREAS, têm o interesse em participar de oficinas. A gente tem entidades que cuidam de empregabilidade também, oficinas culturais. Né? Então tem bastante coisa. A gente pode buscar as informações e eu estou à disposição depois, aí, se vocês precisarem. Bacana. Legal. E a gente pede licença mais uma vez para a nossa convidada de hoje para ficar por dentro das notícias da nossa região. E quem traz para a gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM é o Gabriel Campoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Thaís, convidada, todo telespectador do Falando Nisso. A gente chega hoje para trazer informações referentes ao Litoral Norte. O Litoral Norte vem sendo muito buscado, já começaram as buscas para este período de temporada de verão, de férias escolares, e o Litoral Norte aparece com protagonismo nas buscas de todos os brasileiros. Isso porque uma pesquisa feita recentemente por uma empresa de viagem, que é especializada justamente nisso, apontou que as duas cidades, Ubatuba e São Sebastião, aliás, Ubatuba e Caraguatatuba, estão entre as 10 mais procuradas para se passar o Natal e se passar o final de ano, se passar toda essa temporada de verão. O Ubatuba ficou em 4º lugar entre as cidades mais citadas pelos turistas de todo o Brasil como destino certo para esta temporada de verão, enquanto Caraguatatuba ficou em 9º. No entanto, o que chama atenção mesmo é a média diária dos preços, pessoal. Um apartamento com um dormitório nessa região, que eu citei, o Litoral Norte, mais especificamente em Ubatuba e Caraguatatuba, o preço médio nesta região, que era de R$ 325 em 2022, no ano passado e para esse ano já subiu cerca de R$ 1.466. Está em torno disso, R$ 1.466 para o turista que pensa em ir ao Litoral Norte e alugar um apartamento de um dormitório só, um apartamento simples para passar a temporada de verão. Os preços cresceram bastante, né? Ficou muito mais caro. A gente chama a atenção, então, no paralelo,
a respeito das cidades do litoral norte, Caraguatatuba e Ubatuba, que estão entre as 10 mais procuradas, mas a gente ressalta também para o telespectador que nos ouve e pensa em passar aí essa temporada de calor em alguma dessas cidades no litoral norte, que os preços estão bem salgados, isso de acordo com o Conselho Regional dos Corretores de Imóvel. Pessoal. Olha lá, tá vendo só? Todo mundo querendo ir pro litoral, passar férias, tem que dar uma ajudada aí, né, nesse aluguel. Não é, Campoy? Obrigada, viu, pela sua participação. Amanhã você volta. Até tchau, mais. tchau. E no próximo bloco a gente volta com a sua participação ao vivo. Dá tempo ainda de mandar sua dúvida. A gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. Falando nisso, de volta, e a imagem parece de ontem. Chovendo em Aparecida nesse momento. Olha o pessoal de guarda-chuva na passarela. Olha lá, pagando Nossa, promessa, né? É. Ai, meu Deus. Faz 27 graus em Aparecida neste momento. E tá chuvoso, como a gente tá vendo aí, né? Tá, tem uma garoinha, eu acho. E complicado. Olha, posso falar? Pra Aparecida deve estar agradável, porque lá faz tanto calor. Né? Então tá bom, tá vai. bom, tá Pessoal bom. aí na promessa, pode continuar, que tá gostoso, deve estar gostoso o tempo. Gente, quinta-feira, 5 de dezembro, aniversário da nossa querida cidade de Taubaté. São 379 anos, Thaís, de histórias que passam pela cultura, desenvolvimento e também pela tecnologia. Agora há pouco, no Band Cidade Primeira Edição, a equipe do jornalismo mostrou numa matéria especial como Taubaté foi importante para a indústria automobilística mundial e que já está construindo o futuro na produção dos carros voadores. Olha que legal! Essa matéria ficou demais. E se você perdeu, não tem problema. Continue aqui na TV Band Vale, que na segunda edição do Band Cidade, você vai poder acompanhar esse especial incrível que a gente preparou para você. 10 para 7 da noite com Otávio Baldin. Fique aqui com a gente, hein? Agora vamos para as perguntinhas. A gente está de volta aqui com a Jordana, né? Falando sobre o Dia da Acessibilidade. E aí agora a gente vai para as perguntinhas, Jordana. Vamos lá. Eu não tenho uma das pernas
e paro em vaga de idoso, porque o local que frequento não tem outro tipo de vaga, só de idoso. Eu estou errado? Ai, Henrique, tadinho. Ai, meu Deus. O lugar tá errado, então. Olha, Henrique, realmente você precisa ter uma vaga específica. Então, assim, uma coisa importante é sempre ele, como pessoa com deficiência, seja por uma calçada que tá ruim, ou seja alguma outra divergência, a gente fazer, através do 56, relatar esse problema. A prefeitura ela trabalha o tempo todo para tornar o município mais acessível. Qual que é o número, Jordana? Através do protocolo do 156 mesmo, né? Ele pode requerer, eu sou pessoa com deficiência, exatamente isso. Não consigo uma vaga. E aí, relatar esse tipo de problema. Ele, para utilizar as vagas de idoso, ele teria que ser idoso, né? Então, essa é uma particularidade que ele, como munícipe, tem o direito, e eu falo o dever saudável de relatar para que isso não se torne um problema, tanto para ele ou para outras pessoas. Então, assim, realmente a gente precisa verificar onde de que vaga que nós estamos falando e verificar a disponibilidade de uma vaga para pessoa com deficiência. Então, Henrique, tem todo o direito, então, ele não pode parar na vaga determinada como idoso. Existe toda uma questão de cálculo, de onde serão as vagas, quantas serão as vagas, mas ele pode relatar isso através do 156 para alertar, sou pessoa com deficiência, como é que eu faço aqui nesse caso, né? Thaís, até porque se ele colocou isso aqui pra gente, ele também deve se sentir incomodado, né? Vamos mais uma. A Fabi, ótimo dia a todos. Vejo que ainda existe muito preconceito com relação às pessoas com deficiência, seja ela qual for, e que deveria ter mais programas falando sobre a conscientização e principalmente o respeito, né? De respeito. Olha lá, a gente fazendo o nosso papel, né? Exatamente, é o que eu disse, é união de forças, né? Então, a prefeitura ela vem com campanhas, hoje a gente parceira com empresas privadas, principalmente tem um tema conhecendo a pessoa com deficiência, atitudes inclusivas, como eu posso tornar a vida do outro melhor, que às vezes para mim não muda nada, mas na outra pessoa sim. Então, esse movimento que nós estamos fazendo hoje aqui já faz parte disso aí, mas bora fazer mais. Jordana, mais uma rapidinho, da Luciana. Qual tipo de segurança que indica para residência com preço acessível? Eu não entendi muito o viés da pergunta. Qual tipo de segurança que indica para residência com preço acessível? Residência, eu acredito que ela deve estar falando de residência. Então, é uma particularidade, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Cada um com a sua particularidade. As pessoas Era podem aquilo que a gente contato, falou antes, né? A gente entra em contato para entender um pouquinho mais o que ela está buscando. Jordana, super obrigada, não dá mais tempo. A gente queria tanto fazer mais uma perguntinha, passa tão rápido. Mas obrigada, viu, por você compartilhar o seu trabalho, muito bonito isso, importante, né? Sim. E faz toda a diferença que o espaço sempre está aberto aqui na Band. Com certeza, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E amanhã tem um assunto mega especial para vocês, vamos ver? Olá, eu sou Hélio Sato, médico ginecologista. Estarei com vocês no programa Falando Nisso, na Band Vale do Paraíba, para comentar sobre endometriose e infertilidade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Falando Nisso fica por aqui, então até amanhã. Beijos, até amanhã.